Olá, artistas! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pintora que adora cores. Porém, eu já pintei telas monocromáticas e de paisagens noturnas. Inclusive, nos meus cursos online, eu tenho uma aula específica sobre luz e sombra. Se quiser saber mais sobre os cursos, clica nos links da descrição e saiba mais. Mas as paisagens noturnas também podem ser muito interessantes e sim, podem ter cores, principalmente nas paisagens urbanas ou de casarios. Mas como é óbvio, é preciso técnica para criar uma pintura dessas. Na aula de hoje vou pintar essa paisagem noturna aí, para ensinar algumas técnicas interessantes para esse tipo de pintura. Mas antes de partirmos para a aula, já sabe, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder as nossas aulas gratuitas. O material necessário e todas as técnicas para criarmos uma linda tela você já vai ver na aula, logo depois da vinheta. Olá, artistas! Vamos começar a nossa pintura. Antes, deixa eu passar os recados, né, para a gente já começar a nossa pintura de paisagem urbana noturna. Essa tela, o tamanho dessa tela é 30 por 40, tá? O modelo da tela que vai estar disponível nos links aí embaixo já está neste tamanho, 30 por 40, tá bom? As tintas eu vou trabalhar com 3 marcas de tinta acrílica. Nós vamos fazer essa pintura em tela com tinta acrílica para ser mais rápido, né? Por causa da gravação dos vídeos da aula, a tinta acrílica seca mais rápido, tá? Os pincéis são pincéis simples que eu vou usar, chato, tá? Chato número 1, o redondinho aqui fino, esse aqui é o 5.0, esse aqui é 1.4. Vou usar um maiorzinho para fazer aqui o fundo, tá? Um pincel tamanho 14, mas você consegue fazer com pincéis também menores, tá? E o pincel 0 para fazer detalhes. Estou usando uma espátula de plástico para mistura. Meus 2 potinhos de água aqui limpinho para limpeza de pincéis. Meu borrifador de plástico, tá? Simples, porque é importante o controle da água para a hora de diluir essa tinta acrílica, não diluir em excesso. Isso é uma dica que fica, às vezes o artista não consegue trabalhar com tinta acrílica porque adiciona muita água, ok? Então, modelo, telas e tintas, ok? Você pode escutar algum barulhinho de cronômetro, tá? Para filmagem, e é um prédio residencial, aqui o ateliê onde eu faço as gravações, é um prédio residencial, pode ter barulho. E detalhe, essa aula vai estar acelerado, vai ter momentos aqui que a imagem vai estar acelerada, porém, em pontos importantes, o que é necessário, né, não vai ter acelerado, vai estar a aula na íntegra, ok? E eu fiz 3 estudos aqui, para você ter uma ideia. Esta é a imagem que vai estar disponível para você. Essa é uma pintura em papel, tá? Com tinta a óleo. Então, é essa imagem que nós vamos fazer. Eu vou fazer algumas alterações, porque eu fiz o desenho aqui, à mão livre, e acabei fazendo algumas alterações, tá? E vou fazer pequenas alterações que no final, mas vai ser interessante também para você ter outra ideia de coloração. Essa é a imagem que vai estar disponível. Essa eu fiz uma pintura com tinta a óleo. Essa daqui é outra paisagem noturna. Aqui também tá bem bacana que tem a lua aqui. Então a lua influencia também na claridade dos telhados, do chão. Tudo tem influência por causa da luz da lua. Fica mais acinzentado também. Então essa é uma ideia de paisagem noturna. E aqui tem uma aguarela também de paisagem noturna. Isso é os estudos para luz e sombra. O nosso foco principal aqui dessa aula hoje é a gente pintar junto e a alteração tanto da paisagem noturna e aqui a luz que vai vir desses postes, né?
esses postes mais antigos aqui. Isso que a gente vai treinar hoje, vai fazer nessa aula, então vamos partir para a pintura. Vou usar aqui a cor para o meu céu, para já começar a dar a primeira camadinha. Nós vamos fazer o céu noturno, lógico, se não tiver influência da lua ou do sol, ele vai estar bem escuro, quase que um preto, tá? O nosso nós vamos fazer de faixa. Vamos fazer aqui com o azul ultramar, vou adicionar um pouquinho de preto, então eu vou quebrar esse preto com azul ultramar e nós vamos fazer uma faixinha, a parte de cima um pouquinho mais escura, a parte do meio um ultramar mais claro e aqui próximo já das casas nós vamos deixar um pouquinho mais claro para dar aquele degradê com 3 tons de azuis, né, como se tivesse alguma claridade aqui, mas que a gente não consegue visualizar. A claridade está bem distante, que pode ser de uma lua ou pode ser de alguma claridade lá no final dessa rua, ok? Vamos lá. Preto e o ultramar. Esse meu ultramar, dessa marca de tinta, ele é bem diluído, né? Ele é um pouquinho transparente. Ó, ele vai ficar um tom acinzentado, tá? Mas é isso mesmo que eu quero, um azul mais acinzentado, um pouquinho mais escuro na parte de cima, ok? Vou pegar aqui um pincel chato, quadrado, bem velhinho meu que eu tenho aqui, e vou vir aqui na horizontal, passando a primeira camada. Se você já é um pintor experiente, pintor ou pintora experiente, quiser fazer uma primeira camada com tons terrosos ou tom pastel nela toda, né? Ou uma velatura, assim, uma tinta bem diluída, você pode também. Eu gosto já de fazer as primeiras camadas com a tinta, que daí eu já vou visualizando, já vou vendo como a tinta vai ficar. Aqui eu chego bem próximo ao telhado da parte esquerda. Aqui. E aqui eu chego bem próximo. Eu vou chegar aqui mais ou menos até mais ou menos os 3 dedos, tá? De azul. Agora eu vou utilizar o secador. Tem um segredo para utilizar o secador. Bota assim a palma da mão bem aberta, uns 15, 20 centímetros, liga no quente, né? Tem que ser na potência quente e faz esses movimentos na horizontal de vai e vem para ajudar a secar mais rápido. Segunda camada da parte mais escura. Agora com a própria sujeirinha de tinta aqui do pincel, eu vou descer um pouquinho. Já tô fazendo no sentido horizontal, ok? Vou de novo com o ultramar. Agora eu vou adicionar o ultramar puro. E vou pegar um pincel menor, para eu ter mais cuidados aqui, mais cuidado com o detalhe. Estou usando o pincel 3.8, tá? Hora nenhuma eu adicionei água e vou chegar bem próximo aqui da casa da direita. Não estou fazendo de xizinho, tá? Por que eu não estou fazendo de xizinho? A técnica do X na primeira camada, ela é bem bacana de fazer, porque isso aqui é um tecido de algodão e o xizinho, vou fazer aqui, ó, o xizinho, você faz em xizinho e o fato de você fazer esse movimento aqui, ele penetra bem a tinta no tecido, então não vai ficar aqueles pontinhos brancos, né, de mal pintado, que é para mim é uma das piores coisas que tem. E quando a gente vê uma tela mal pintada, é nesse sentido.
fica aparecendo a parte branca do tecido. Mas eu não tô fazendo aqui porque, como eu falei que essa marca dessa minha tinta acrílica, o ultramar é considerado a cor média, né? Um azul médio. O azul da Prússia é considerado um azul mais escuro. E o ultramar, aí ele não cobre bem. Essa é a minha marca, tá? Daqui para baixo, ele já tem árvore. Essas árvores, na verdade, ela vem até mais ou menos aqui perto da chaminé e ultrapassa um pouquinho a casa aqui da esquerda, ultrapassa. Mas eu vou deixar a parte com mais céu, por isso essas pequenas alterações que eu vou fazer na imagem. Eu vou deixar com mais céu, porque como é uma paisagem noturna, para a gente curtir mais, ficar com mais espaço de céu do que com árvore. Mas aqui eu vou botar as árvores aqui, uma parte de vegetação, de árvore, enfim, tá? E agora eu vou adicionar um pouquinho do magenta para fazer um tom aqui nesse ultramar de um roxo, mas um azul com leve tom de roxo, para a gente fazer uma claridadezinha na parte aqui. Porém, ainda continua bem escuro. Como tem essas luzes desses 3 postes, e nós vamos fazer com amarelo, com branco, né? A iluminação. Fica bacana ter um lilás aqui do fundo, um roxinho do fundo, que é cor complementar, né? Do amarelo vai ficar agradável aos olhos. Vou fazer mais ou menos uma faixa aqui, imaginária, sendo que aqui vai vir árvores depois, ó. Então, já deixei um pouquinho mais de céu. Agora eu vou secar bem e vamos repetir o processo. Ultramar puro e um pouquinho de ultramar para a gente adicionar o magenta para fazer um roxinho mais escurinho. Ultramar e preto. Vou pegar outro pincel para fazer a faixinha do ultramar puro. E vou dar uma trabalhada aqui. Não adicionei água. Para tirar essa faixa entre o escuro e o claro. Não pressiono muito a minha mão. Deixa eu só fazer o contorno aqui direitinho da minha chaminé. Eu vou pegar outro pincel mais macio, porque esse pincel tá um pouquinho duro e eu não consigo fazer o degradê. Mas antes disso, eu vou vir com este pincel e vou passar o lilás aqui embaixo. O roxo, né? Um pouquinho, vou pegar o pincel carmim, magenta e o ultramar. Vou adicionar um pouquinho mais para ficar um pouquinho mais roxinho. Vem um pouquinho aqui na vertical para fazer mais retinho. Olha, eu já até passei por cima aqui do telhado, mas não vai ter problema. Depois a gente arruma. Vem aqui na vertical mesmo.
E vou vir com um pincel mais macio para fazer o degradê. Vou pegar um pincelzinho de leque, borrifei um pouquinho de água, vou umedecer a ponta do meu pincel de leque bem macio. E agora aqui eu vou fazendo a junção desses 3 tons de azuis. Aqui é onde está o escuro. Já vou descer aqui pro roxinho. Vou botar um pouquinho mais, ficou faltando um pouquinho de tinta aqui embaixo. Vou umedecer um pouquinho meu pincelzinho de leque. E venho na horizontal trabalhando. Aqui eu vou adicionar um pouquinho mais de ultramar. Não, vou pegar um pouquinho de ultramar e preto, vou misturar com o pincel mesmo. Porque o que aconteceu aqui, aquele pincel grandão ali, acabou arranhando aqui e ficou uma marca de pincel feia. Vou umedecer o meu pincel tá sujo e venho só trabalhando aqui. Eu tô só trabalhando uma cor na outra para ela ficar sutil. Um degradê entre o mais escuro, o mais claro. Ainda aqui, vou erguer só um pouquinho. Aí na imagem que você tá vendo tá bem bacana, tá bem pintado. Mas eu que tô olhando próximo, aqui tá mal pintado, ainda tá aparecendo o tecido. Não aparecendo branco, mas tá aparecendo que tá faltando tinta. Então, vou repetir o processo. Vou secar com o secador e vou fazer de novo. Vou vir só com o ultramar puro, como eu falei, ele é um pouco, a cobertura dele não é tão boa, ele é um pouquinho transparente, então eu vou borrifar um pouquinho mais, umedeço aqui meu pincel de leque e venho aqui com o ultramar puro na horizontal, trabalhando, agora cobriu. Vou até passar um pouquinho aqui por cima. Ó, tem um... Vou umedecer mais para fazer um bom degradê. A tinta tem que estar bem diluidinha. E eu não diluí nada das tintas. Pra ela ter uma cobertura pra gente não ficar aqui passando muitas camadas, tá? Mas você vai pegando o controle da mão e vai acertando o degradê mesmo sem diluir muito a tinta. Vou subir um pouquinho aqui para ficar bacana. Vou pegar um pouquinho mais de preto. Vou vir aqui nesse ultramar. Só para fazer uma transiçãozinha aqui de uma cor e outra. Sobe um pouquinho o ultramar, desce um pouquinho mais escuro. Pra não ficar aquelas faixas muito certinhas, né? O céu não é assim. Maravilha! Um pouquinho mais do magenta. Só mais uma coisinha, só para dar um tonzinho mais claro aqui. Meu pincel tá sujo, não vou limpar. E vamos passar mais uma camadinha aqui, aproveitando. Umedeço.
Maravilha, ficou ótimo. Ficou bacana. Vamos secar com o secador. Vou limpar minha paleta um pouquinho aqui, já que a gente já vai mudar de cor. Eu fiquei satisfeita com o céu, então vamos partir para fazer aqui a parte esverdeada, né? Essa minha paleta é um pedacinho de vidro, tá? Não é uma paleta... Existe paletas de vidro bem bonitonas, de acrílico também, mas esse aqui é só um pedacinho de vidro. Como eu trabalho com acrílica, com óleo, para gravar os vídeos, esse pedacinho de vidro é o que fica melhor, tá? Quis mostrar aqui eu limpando, para você ter uma ideia. Então, eu tô usando um verde escuro, mas você pode fazer o seu verde com azul e amarelo com um pouquinho de preto, tá? Eu vou usar ele pronto, porém, eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro e as pontas a gente vai deixar ele um pouquinho, né, um contraste, um pouquinho, um tom mais claro, porque para dar esse distanciamento, né, a perspectiva linear, o que está distante, mais difuso, né, você não tem tanta... A cor não tá tão forte, o que tá mais próximo da gente, a cor vem ficando mais forte. Então eu peguei um verde escuro, o nome dessa minha tinta aqui, dessa marca é Verde Sap. Vou pegar esse preto, vou aproveitar esse preto e vou dar uma escurecida nesse verde. E eu vou adicionar aqui o verde, pra gente clarear o verde, a gente clareia ele com ocre. Tá? Eu vou fazer 2. E um pouquinho de branco aqui. Eu quero um verde bem mais clarinho, só que antes de eu fazer aqui, eu vou contornar bem direitinho esse poste aqui. Agora eu vou pegar esse verde com preto e vou botar um pouquinho de ocre para dar uma leve clareada. E vou pegar um pouquinho do ultramar também, porque eu vou fazer agora como se fosse a copa dessas árvores, tá? Como eu falei, essas árvores vêm até aqui em cima, mas eu prefiro ficar com esse céu bonitão e eu vou fazer as árvores menores aqui. Só que lógico a gente vai fazer um pouquinho maior também, assim, não tão pequenininha como tá aqui, tá? Isso aqui é só de fundo. Eu fiz aqui um pouquinho do verde e adicionei o ocre para dar uma clareada e vou pegar esse verde que a gente usou aqui no fundo e vou adicionar um pouco de ultramar para botar na ponta dessas nossas árvores. Vou chamar de árvore, tá? Mas é uma parte verde. Você vai olhar ali no modelo. Ok? Então aqui, essa parte. E o restante eu vou escurecer. Vou aproveitar esse azul aqui, um pouquinho de azul, que é o verde, que tinha preto, eu adicionei o azul do céu. Vou deixar um pouquinho mais escuro, para não jogar fora essa tinta, e venho aqui no sentido vertical, para dar um efeito como se fossem uns tronquinhos. Ok?
E essa parte aqui de cima, eu vou pegar um pincel maior, tá? E vou usar esse verde com ocre, vou adicionar um pouquinho de branco, que vai dar uma clareada, vai ficar um verde bem apagadinho, com verde claro assim, fica uma cor mais feinha, mas para dar vamos lá, pegar um pincel zero, vou umedecer a ponta desse meu pincel, venho aqui nesse branco e já vou aproveitar para fazer esse poste. Coloquei um branco, tá bacaninha. Depois a gente dá mais uma mexidinha quando a gente fizer os outros, tá? Vou esperar secar um pouquinho, isso daqui também, e vou deixar um pouquinho mais escuro aqui também, tá? O que podemos fazer é aproveitar esse pretinho meu aqui que sobrou, com um pouquinho de amarelo. Vou adicionar aqui nesse amarelo um preto. Vou fazer um verde mais escuro. Amarelo primário, preto eu faço um tom de verde também, tá? E eu vou aproveitar e vou fazer aqui essa voltinha. Ok, vamos começar aqui no telhado desta casa aqui. Vou aproveitar esse preto que tá aqui, tá? Ele é bem escuro, esse telhado dessa casa. E vou adicionar um castanho, tá? Castanho marrom escuro. Vou usar o pincel mais fininho, porque eu vou dar uma camadinha nessa chaminé. No lado esquerdo, que é o lado mais próximo aqui dessa claridade roxinha, eu vou fazer o marrom mais clarinho, tá? Só para ela aparecer, porque na verdade, na imagem ali, ela quase não aparece. Então, só para ela aparecer, para contrastar. E do lado esquerdo, eu vou deixar ela escura. Vou usar o preto puro. Como eu falei, eu fiz algumas alterações nessa nossa imagem que foi gerada por IA, tá? E pode ter algumas falhas de perspectiva. Então eu fiz algumas alteraçõezinhas, mas lembro que aqui nessas imagens também, nenhuma delas eu fiz alteração, então dá para você pintar tranquilamente, é questão de gosto. E a ideia é a pintura em tela. Essas aqui foram estudos que eu fiz no papel com tinta óleo, aguarela e acrílica, e a gente está pintando com acrílica na tela, então você vai ter outra referência também para fazer sua pintura de paisagem noturna. Ok, vim com castanho. Agora, aqui próximo da janela, ela já tem uma claridade, que eu vou fazer com ocre e um pouquinho de laranja. Eu vou usar laranja. Laranja pronto, mas você pode fazer com vermelho e amarelo. Laranja saturado, prontinho do tubo, que eu vou misturar com ocre, mas pouco misturado. Um pouquinho de ocre, um pouquinho de laranja
Vou só dar uma batida do ocre aqui no laranja para que eles fiquem as cores ainda certinhas. E vou fazer uns tracejados aqui em cima desse castanho para dar claridade. Vamos descer já para a parede, vamos fazer essa parede aqui que é totalmente escura. Então vamos aproveitar esse preto, pegar esse resto de castanho. Ó, a parede aqui do lado direito é bem escura. Mas para não dar aquele ar artificial do preto, a gente quebra ele um pouquinho, né? Mistura ele. Quebrar, quando eu falar, é misturar com outra cor. Vamos continuar aqui na nossa parede. Já passei uma camadinha aqui com esse castanho. E agora eu vou vir com o castanho até um pouquinho abaixo dessa primeira janelinha pequenininha. E o restante eu vou vir com ocre, ok? Eu limpei um pouquinho a minha paleta aqui. Lógico que você vai fazer bem devagarzinho, vai ficar bem mais bonita a sua pintura do que a minha. Aqui eu tô correndo um pouquinho na pintura, né? Tô pintando um pouquinho rápido por questões de tempo de gravação do vídeo, para não ficar um vídeo muito grande. Mas você, eu tenho certeza que vai fazer com bastante capricho. Então tá, coloquei aqui o meu castanho e o meu ocre e vamos que vamos. E vamos pintar esse restinho aqui da janela. Já vou pegar um pincel fininho, borrifei aqui um pouquinho de água. Vou dar continuidade, vou umedecer o meu pincel que tá meio descabeladinho, só para diluir levemente aqui, e vou dar continuidade aqui na janelinha. Venho com um pincel úmido, pouco úmido, tá? E vou consertar aqui, ó, que eu acabei deixando tortinho. Ficou bom. Vou pegar um pouquinho do preto. Vou fazer aquele escurinho, quebrar o preto, né? Misturar o preto com esse castanho para fazer uma corzinha mais escura. Não tão escuro, ó. Misturei pouco para ficar o castanho e o marrom. E vou dar umas puxadinhas aqui na vertical, ó, bem ali próximo da sombra do telhado, para deixar levemente escurecido ainda aqui na parte de cima. Ok. Não vou secar no secador, porque eu preciso que esse marrom esteja ainda úmido, né, para eu poder misturar. Venho aqui no ocre, ó, peguei esse restinho de água que tinha aqui e venho passando mais uma camadinha de ocre. A primeira camada eu passei por cima da base aqui do poste. Agora eu já vou cuidar para não invadir muito. Eu ainda consigo ver o meu desenho aqui, o meu lápis. Vou pegar um pouquinho de laranja agora. Um pouquinho do ocre, mais ocre do que laranja, tá? Só para clarear um pouco mais esse ocre e deixar ele um pouquinho mais quente com esse laranja, ó. E próximo da lâmpada aqui, do poste, a gente vai
utilizar um pouquinho desse laranja. Mesmo sentido que eu fiz o ocre. De um lado. Como se eu estivesse fazendo um arco, assim, uma porta. Ok. Venho com o ocre aqui embaixo também. A parede, ela tem uma leve inclinaçãozinha aqui embaixo. Mas ela é bem clarinha até aqui a janela. Depois ela já fica um pouquinho mais escura. É proposital eu estar deixando esse tipo de textura, tá? Como eu falei no início, eu vou fazer algumas alterações nessa pintura e vai ser bem bacana porque você vai ter outra ideia também de como dá para fazer uma paisagem noturna, textura de casario, né? Eu gostei, já passei a primeirinha camada aqui, venho de novo passando mais uma camadinha. Deixando mais branco no meio. Venho com um pouquinho do preto e o castanho para quebrar o preto, não deixar ele puro. Aqui na parte de cima ele tem uma basezinha, tá? Não vou fazer com muito detalhe, mas você pode caprichar aí no seu. Pra já, tá bom, vou deixar assim, mas depois que a gente terminar o restante, quando a gente for fazer a parte da luz aqui na calçada e na estrada, a gente dá uma reforçada nessa iluminação. Para agora ele tá bom, eu só vou deixar ele um pouquinho mais claro. Em algumas partes aqui, ó, venho dando umas batidinhas. Como se estivesse fazendo umas bolinhas para dar a questão da luz mesmo. Tá ótimo. Esse daqui também a gente vai ajeitar depois. Partiu para janelas. Vamos fazer a parte interna primeiro dos vidrinhos. Lá em cima ele tá um pouquinho mais alaranjado. Então eu vou usar o ocre. Um pouquinho do laranja. Mais ocre. E vou dar umas, ó, aqui nos quadradinhos, né, no desenho que eu fiz. Tô pintando os vidrinhos com essa coloração. Sem perder aqui o meu desenho, tá? Vou adicionar um pouquinho de amarelo puro no meio dos vidrinhos. Vou utilizar castanho puro para dar uma sujada. O que é sujada? Tá muito novo, muito... Não tá com aspecto, ó. Vou botar uns tracinhos para baixo, aqui nessa parte, que ela tem uma claridadezinha, mas não tá. E dentro dos vidrinhos também. O contorno aqui que ele me diz os vidros. E aqui na moldura da janela já vem com um pouquinho de ocre, porque aqui tá mais clarinho, né? Tá pegando aqui a claridade da parede. Então essa moldura ela tá mais clara. Bacana. Como eu falei, depois a gente vai dar uma reforçadinha nessa claridade. Vou aproveitar aqui esse castanho escuro. Fazer um pouquinho de castanho escuro e vou fazer ali, parece ser umas 3 arvorezinhas. Elas quase não vão aparecer, mas vão aparecer os tronquinhos assim, que elas saem aqui dessa parte escura. Parece ser 3 árvores. Ó.
Elas vêm pra cá, uns galinhos secos assim. Elas quase não vão aparecer porque vão ter essas 3 árvores aqui grandes. E vou lá no outro sentido também, vou fazer. Dei uma pausa para trocar a água, tá? Façam isso com frequência também, que isso prejudica também a pintura. Tá, fiz aqui uns troncos, ok? E nós já vamos começar. Eu vou passar mais uma camadinha aqui dessa sombra, que é bem escurinha. Eu vou fazer com este castanho que sobrou aqui. E já vou vir com o ocre. Vou repor o meu ocre. E venho com uns tracinhos para deixar casca grossa. E não precisa ser retinho, né? Ó, tracinhos. Um pouquinho de laranja. Mais aqui ao meio. E misturo o ocre com castanho. Deixar um pouquinho tortinho, para não fazer aquela tronco de árvore retinho assim. Venho com o amarelo e antes de secar tudo, principalmente aqui no meio que pega a direção da luz, e dou uma clareadinha. Tracinhos para dar aquele efeitinho de tronco. No meio, venho com os escurinhos para trabalhar o claro e escuro, né? Vou suavizar aqui com castanho para deixar um pouco mais suave esse amarelo. Visualmente me deu a informação, tá? Com luz, parte de baixo pegou um pouquinho de luz, mas já não tá tanto, ficou mais ocre e castanho. E o lado esquerdo, o castanho com um pouquinho de preto. De tracinho também, para dar o efeito de tronco. Bacana. Agora ela tem uma vegetaçãozinha, umas folhinhas bem pequenininhas, bem miudinhas, que a gente vai adicionar um pouquinho de verde, pouca coisa, tá? De verde. E depois a gente dá uma luzinha. Esse verde eu vou diluir com preto para deixar ele escuro. Vou usar esse preto com castanho aqui mesmo. Faço um verde mais escuro, que é à noite, né? Aqui eu também vou ter que escurecer um pouquinho mais, ainda esse verde ficou muito claro. Ó, faço um verde escuro. Vamos ver como é que vai ficar o verde aqui nesse pretinho. E venho com um pincel fininho, fazendo, ela tem umas leves folhinhas assim, bem pequenininhas, tá? Ela vem até em cima do telhado, mas eu não sei se eu vou fazer muito.
Vamos primeiro começar aqui desse lado. Quase que uma catapora, assim. Não tô fechando. Não quero fazer muito. E ela tem umas leves folhinhas escuras. Só que eu vou quebrar esse preto aqui com um pouquinho do azul. Ó, preto e azul. Para fazer ali as pontinhas, umas folhinhas. Que visualmente vai combinar ali com o céu, né? Tá pegando a claridade do céu. Umas pintinhas bem pequenininhas, bem fechadinhas, umas folhinhas. Faça do seu gosto, se você gosta mais, menos. Eu vou aproveitar aqui alguns lugares do céu que ficou um pouquinho mais claro e já vou retocar. Já venho com umas pintinhas escuras por cima. Pode fazer também com pinta-bolinha, se você tiver, que é aquela ferramenta de artesanato. Não vou preencher muito para ficar vazado, ó, o céu aparecendo também entre os troncos, os galhinhos e entre as folhinhas, essas bolinhas aqui que eu estou fazendo. Estou fazendo fechadinho. E concentrando aqui um, aqui o outro. Pode fazer outro formato também, umas folhinhas. Eu tô fazendo de pintinhas para ser um pouquinho mais rápido. Ó, agora ficou aquelas folhas verdes lá que eu fiz e agora eu tô fazendo as escuras por cima. Fica bem bacana. Fazer um pouquinho aqui na parte de baixo. E esse tronquinho aqui eu vou clarear ele um pouquinho com ocre. Pouca coisa aqui, ó. Só para visualmente me dar informação também que o tronco, que os galhinhos que eu fiz da árvore também estão sofrendo a influência da luz do poste. Só aqui mais na esquerda, tá? Tá ótimo. Vou só clarear aqui, que ficou muito... Ficou bem bacana, bem discreta a árvore. Tá ótimo. Vou dar uma primeira camada aqui, nesse chão, aproveitando este ocre aqui. Nessa calçadinha, o meio fio a gente faz depois. Vou utilizar esse laranja também, já aqui próximo do poste, para me dar uma clareada. Aqui é o tronco da outra árvore. E aqui a parte de baixo do poste ainda.
primeira camada aqui, só para utilizar esse restinho de tinta. E este verde aqui, para aproveitar esse verde escuro, lembra que eu falei que eu tinha que fazer mais, deixar mais escuro? Então já vou utilizar. E o preto azulado que eu fiz lá para cima também vou utilizar aqui para deixar mais escurinho. Tá muito claro aqui esse verde. Paisagem noturna a gente quase não vê. Ainda mais que tá distante, né? Vou fazer aqui um castanho com preto. Já venho pra cá, né? Terminei aqui, mas eu vou fazer um castanho mais escuro para fazer o contorno. Vou umedecer a ponta do pincel, fazer o contorninho aqui com a régua mais escurinho. Enquanto seca, eu vou aproveitar, pegar um pincel um pouquinho maior e vou dar uma camadinha já de ocre aqui nessa estrada. Eu vou clarear esse verde com castanho. Para sobressair um pouquinho da cor das outras. O verde e o castanho escuro. Vai ser a parte escura que eu vou fazer aqui. Mesma coisa, vou adicionar um pouquinho de água. Na parte esquerda primeiro. Ok, um pouquinho de escuro com castanho para a gente quebrar o preto e vamos seguir com o tronco aqui, com o tronco não, com a haste do poste que ele vem na calçada. Aí mais ali perto, mais escurinho, a parte de cima eu coloco um pouquinho mais de amarelo. Um brilhinho, um amarelinho aqui dentro também. Para disfarçar, faço uns tijolinhos escurinhos aqui um pouquinho. Para dar um acabamento aqui. Maravilha! Vou dar uma caprichadinha aqui na parte de cima agora.
Fiz uma bolinha em cima aqui. Bacana. Aqui na janela também vou dar uma luz com branquinho e amarelo, só um brilhinho. A de cima não, de cima tá escurinha, ficou bacana. Ok, para já vamos terminar aqui, quer dizer, vamos deixar isso aqui secar, tá bem úmido ainda, sujei bem a minha mão. Enquanto seca aqui, que tá bem úmido, aqui esse escurinho que eu vou fazer um castanho com preto e vou dar uns efeitos de tijolinho no sentido da estrada. Aqui eles já estão mais retinhos. Ok, enquanto seca aqui, nós já vamos começar no ladinho esquerdo da nossa tela. Vou fazer um ocre, amarelo ocre, bem diluído, bem diluidinho, e vou passar um ocre nesse restante aqui para um ocre bem diluído, e eu vou passar uma camada de ocre tudinho aqui nessas duas casas, que daí enquanto esse ocre seca aqui como primeira camadinha, eu já venho escurecendo aqui essa parte que eu tô fazendo aqui da rua. Ainda consigo ver ali os contornos das portas, janelas, vou até diluir um pouquinho mais, fazer bem aguarelável. Enquanto seca ali, eu vou colocar o meu castanho. Um pouquinho do preto. E vou fazer uma misturinha. Meu pincel tá sujo de ocre. Vou fazer uma misturinha desse preto aqui no castanho, para ficar bem escurinho, para fazer a sombra. E a partir daqui, ela já vem com um tonzinho de ocre. E a gente já vai fazer essas colorações aqui dessa estrada enquanto seca este lado aqui. Ocre e laranja. Um pouquinho de laranja, que aqui já vem a claridade, e vai misturando com esse ocre. Um pouquinho de amarelo e branco, já vamos começar a entrar a claridade. Vamos lá, com o pincel 00 e vamos começar aqui. Eu vou só botar um pouquinho mais para cima
para eu apoiar minha mão aqui e vamos começar com os tijolinhos daqui, seguindo esses daqui. Maravilha. Então vamos partir para essa casinha aqui, essa casona, né? Super grandona. Essa daqui eu vou deixar com bastante textura, bastante assim, quase parecido aqui com o chão, tá? Esse lado aqui que tá mais próximo, eu vou deixar um pouquinho mais grossinho de tinta, mas vamos partir para lá. Aquela dali eu já vou fazer com castanho, o preto para fazer a parte escura, que ela tem um barrado escuro, parecido com a outra casa também. Castanho e preto, tô dando uma diluidinha aqui. E o restante do preto que sobrou eu vou colocar azul para fazer a parte escura do telhado. Para dar uma quebrada no preto. Borrifar a água para ficar mais fácil, para fazer um risco bem certinho. Pincel fininho. Essa aqui agora eu vou dar uma viradinha de cabeça para baixo, só para ficar mais fácil, para eu não ficar aqui em cima. Então eu já vou fazer daqui essa inclinação aqui da linha. Aqui desce o telhadinho. Ok, já secou aqui. Então vamos dar continuidade à nossa pintura. Já clarei um pouquinho aqui essa parte do beiral aqui do telhado e vamos dar mais uma camadinha, porém mais caprichada. Castanho, um pouquinho de preto. E já já eu vou usar o castanho avermelhado, porque essa daqui, essa casa aqui a gente vai fazer um pouquinho mais clara, mais próximo, né, do espectador, ela vai ficar um pouquinho mais claro. Castanho, um pinguinho de preto, vamos deixar ele um pouquinho mais escuro, não tanto quanto esse ficou quase que preto, bem mais escuro o castanho. Esse aqui eu vou fazer um médio, tom médio desse castanho, para fazer mais uma camadinha. Um pincel fininho, vou borrifar a água e vamos pintar. Agora vamos colocar ocre, amarelo, branco, já vamos clarear bem aqui para poder fazer essa floreira. Eu ainda consigo ver ainda o desenho aqui. Eu vou fazer um vasinho de flor de parede. Então é ocre, amarelo, amarelo e branco. E um pouquinho do laranja, bem pouquinho. Vamos lá, vou começar um pouquinho com o laranja, o mesmo pincel. Aqui tá o poste, então a claridade vai ser mais ou menos por aqui.
Vou vir com laranja. Limpo o meu pincel. Vou vir um pouquinho mais com laranja aqui embaixo. Um pouquinho no meio da porta também. Ok. Agora venho com o ocre, limpo o meu pincel, venho com o ocre. Ao contrário dessa daqui que tinha uma forma de claridade, essa daqui, o poste tá aqui, a claridade faz isso, abre pela casa. Então eu não preciso fazer aquela linha que a gente fez, né, circular, como foi feita nessa daqui também. Nessas florzinhas que elas também estão pegando a claridade do poste. Maravilha! Um pouquinho de amarelo puro. Próximo aqui, ó, da luz, eu venho com o amarelo mais forte. Ok? Na parte de baixo, na parede, amarelo e branco. Enquanto ele dá uma secadinha, eu vou dar uma ajeitada no formato desse daqui, que ele tá bem tortinho, ó. Tá certo que é para ele ficar bem discretinho, mas ele não precisa ficar assim tão torto. Um pouquinho de branco e amarelo. Pronto. E agora eu vou ajustar aqui alguns tijolinhos. Fazendo uns mais escurinhos aqui, de preferência onde eu não pintei, para dar outra coloração, ó. Principalmente na parte de baixo, mais próximo aqui do espectador, para ficar mais, ó, mais efeitinho de pedra, porque sobressai, né? Cor clara na cor escura. Ó. Lembra que eu falei que depois a gente vinha dando uma retocada, né?
Ok, um pouquinho de ocre. Um pouquinho de laranja para fazer mais uma. Olha como sobressai das cores que a gente tinha feito. Dá mais um efeitinho de pedra. Laranja e ocre aqui. Agora eu vou pegar o ocre puro, vou misturar com um pouquinho de amarelo. E vou fazer mais uns aqui. Principalmente aqui perto da claridade. Eu tô só ajustando porque ficou muito gordinho. Muita tinta no pincel deixou as pedrinhas um pouquinho gordas. Faço aqui desse lado também. Eu consigo visualizar mais as pedras aqui, porque é onde está batendo a claridade. Um pouquinho desse ocre amarelo, vou botar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de ocre, para fazer mais umas manchinhas nesse vidro aqui, ó.
aqui nas plantinhas que a gente criou. Um pouquinho também aqui nessa janela. Um brilhinho, a luz que tá pegando. E agora poderíamos ficar aqui horas, né? Retocando, ajustando, fazendo mais tijolinho. Dá para fazer mais realista, né? Tijolinho por tijolinho. Mas para esse vídeo não se alongar muito, vamos parando por aqui, porque a ideia é só a gente treinar o claro e escuro noturno, né? Uma paisagem urbana noturna. Mas eu tenho certeza que você vai caprichar na sua pintura, vai fazer muito bacana, com muito mais capricho, não vai fazer assim tão rápido. E paramos por aqui. Vamos para o final do vídeo. Até mais! Então, artista, o que achou da experiência? Se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, é só colocar aqui nos comentários que eu respondo para você. Aprender a pintar exige bastante prática. E se quiser aprender a pintar para criar as suas próprias obras, dá uma olhada nos links da descrição e veja os nossos clubes e cursos de pintura online. Fiquem ligados no canal que novas aulas gratuitas vêm por aí. Artes Mona Lisa, artes para todos.